queria que o Elahá nos falasse da multiplicação dos 3 peixinhos e 5 pães. É uma parábola? Ele escreveu São só três. 2 peixinhos. Então vamos lá. Então vamos Não lá. foram 3. Se tivesse 3, já estava até mais fácil, foram só 2. A multiplicação dos pães, citada nos evangelhos, narram isso, que Jesus teria visto a multidão e ela estava aglomerada em torno dele e não tinha comida. Ele não poderia dispersá-la porque eles não teriam o que comer quando voltassem. Então ele pergunta para os discípulos: o que é que vocês têm? E aí trouxeram para ele apenas 5 pães e 2 peixes. 5 pães, 2 peixes, a multidão era de 5.000 pessoas. E aí diz que ele foi partindo o pão e foi entregando o pão e as pessoas foram comendo do pão e diz que quando terminou, sobraram 12 cestos de alimento. Então, se sobraram 12 cestos, a gente pode presumir que aí não era um sentido ilusório, que alguém pode dizer assim, não, mas era uma ilusão, né? Ele, como que por um comando hipnótico, fez com que as pessoas se sentissem envolvidas e saciadas. Mas aí não sobraria o cesto, tomando pela literalidade. É possível que isso possa acontecer? É possível. O capítulo 14 e o capítulo 15 do livro A Gênese vai trabalhar essa questão, dizendo da possibilidade de que a manipulação de fluidos possa gerar objetos materiais. Sim, nós temos inúmeros exemplos, não só dentro da doutrina espírita como fora, de determinados indivíduos que pelos seus poderes, até não mediúnicos, mas poderes anímicos, faziam com que coisas materiais surgissem. Um grande exemplo que a gente tem é de Satya Sai Baba, na Índia, um homem santo do nosso século. Ele vivia na Índia e ele fazia assim com a mão e gerava cordões de ouro, fazia assim e gerava guirlandas de flores. Mexia com a mão e caía vibhutis da mão dele, que era um pozinho dourado, uma espécie de cinza dourada, que era uma representação da energia dele. Ele ia mexendo e esses pozinhos iam caindo. Uma vez ele fez um cordão de ouro e o que recebeu disse, mas mestre, o senhor é tão espiritualizado, você faz um cordão de ouro, o senhor não acha que é esquisito o senhor fazer um cordão de ouro? Disse, meu filho, se fazendo de ouro o povo já duvida, imagine se eu fizesse de outro material. Então, ele fez, e tem filmes, e mais filmes, e filmes, e filmes, pessoas filmavam Sai Baba produzindo matéria dentro na frente das câmeras, no nosso século atual. Então, não é impossível gerar a densificação dos fluidos. Quando eu falo gerar matéria, não entendo que está gerando matéria. É a condensação de fluidos na forma de matéria, que é na natureza nada se cria, nas formas tudo se transforma, segundo Lavoisier. Então, pega o fluido, condensa e ele se transforma. Nós tínhamos um companheiro, muitos anos atrás, no Centro Espírita em Belém, que ele orava e quando ele terminava de orar, na palma da mão dele nascia uma pomada. Aí ele pegava essa pomada e ia passando nas feridas. Aquilo materializava na mão dele. Ele era impressionante. Então, essa possibilidade, ela existe. Agora, nós estamos falando de coisas assim, uma pomada, o outro materializou um objeto pequeno. Estamos falando de espíritos como nós e o Cristo planetário. Qual é a potencialidade de aglutinação de fluido para produzir com isso matéria? É comparável à nossa condição? Ou o Cristo planetário tem condição de fazer mais do que imaginamos? Então, do ponto de vista material, é possível em função da grandeza daquilo que o Cristo representa. Agora, pode ser uma parábola? Pode ser uma parábola. No livro Há 2000 anos, a personagem Lívia, ela está presente num desses momentos de multiplicação. Ela pode contar para você de maneira mais exata o que aconteceu quando as pessoas estavam lá,
Porque não foi só uma vez que ele multiplicou. Os evangelhos contam que isso foi 2 vezes, e Lívia conta uma que não é nenhuma das 2, é uma terceira. Estava na praia, ele pega o pão, vai partindo e vai entregando. As pessoas vão comendo e ele vai dando uma sensação de saciedade. Mas ela partia o pão e entregava para o outro, e aquilo não diminuía, porque quando parte e o outro leva, ele vai numa quantidade que vai como que se tivesse um fermento naquele pão. Você vai dividindo e o pão vai passando para os outros, ele vai ganhando volume. Então, essa é a característica. Do ponto de vista da obra há 2000 anos, seria material, teria sido uma materialização. Cristo teria adensificado os fluidos e produzido o alimento. Mas pode ser uma parábola, o que está narrado nos evangelhos? Pode ser também uma parábola, mas daquilo que a literatura espírita nos coloca, a versão mais aceita é que tenha sido de fato real. Os fluidos foram condensados e se formaram pães, porque sobraram depois 12 cestos.